quem quer o voto de todo mundo vai se enrolar. Alguma coisa próximo disso, assim, você precisa... É melhor você perder. Tem voto que não é pra você, sai fora. Em outras palavras, é isso. Pra que você vai querer o voto daquele cara que você já sabe que aquele cara não é pra você? É isso. Tem eleitor que o custo de convencimento é tão caro que não compensa você tentar levar a sua informação, a sua mensagem até ele. É mais fácil você se conectar e se comunicar com o indivíduo que já está buscando a furadeira. Aí voltaríamos ao capítulo anterior, o desejo. Eu me conectar com o desejo. Eu vou falar o que o cara quer ouvir, o que ele precisa ouvir, ou o que ele acha que ele precisa ouvir também. Porque o eleitor, ele é bem pastelão, né? Ele acha que ele quer uma coisa, direta já, queremos votar. Não quero votar, prefiro pagar a multa. Então, assim, o cara não sabe muito o que ele quer. Ele quer tumultuar, eu costumo dizer isso, né? O eleitor, ele quer participar da festa. E o brasileiro, especificamente, quase sempre quer saber o que vai sobrar pra ele. E aí eu não tô falando de dinheiro, não. Em todos os sentidos. Se não é pra mim, eu tô fora. Isso é um problema pra vocês, inclusive, porque esse camarada precisa ser acalmado, aplacado aqui, pra ele minimamente compreender a mensagem que precisa chegar até ele também. Sim, eu tenho muito cuidado quando alguém fala, o eleitor quer isso, o povo quer aquilo. Geralmente, quando alguém constrói um argumento falando que o povo quer alguma coisa, é um argumento muito confuso, porque se a gente partir para uma perspectiva científica, o que é o povo? Como você define o povo? O povo é um indivíduo que está lá comprando pão agora, que está no trabalho. O que é um indivíduo povo? O que é um indivíduo multidão? O povo não existe. O que existem são indivíduos, cada um dentro da sua perspectiva, da sua individualidade, que esse indivíduo busca alguma coisa. E cada um dentro desse... tem um consenso minimamente, e chegar a consensos é algo muito... Não tem algo mais irracional do que você chegar a um consenso. Se você pode pegar, assim, em reuniões que tem 12 economistas, dificilmente eles chegariam a uma conclusão, a mesma conclusão, se as questões fossem dadas de forma individual. Porque se você toma uma decisão primeiro, e aí você tem uma decisão errada, e você tem uma retórica boa e tudo mais, outros indivíduos que são técnicos também podem se sentir influenciados, então não existe... essa concepção de consenso é sempre uma concepção um pouco científica. Dizem que toda unanimidade é burra. Né? Isso nasce de um pensamento desse daí, né? Daí nasce esse livro aqui, Storytelling, a arte de contar histórias, né? Marketing político, que você escreveu. Esse livro ensina o camarada, deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui, esse livro ensina sobre tudo isso que a gente tá falando aqui, de uma certa forma? Esse livro mostra a importância de se contar histórias. O Dinho, a gente começou falando sobre o rádio e agora a gente tá falando sobre o podcast, falamos sobre vários meios de comunicação. O que sobrevive da fogueira que os nossos antepassados colocavam uma fogueira, se reuniam ao redor da luz e contavam histórias, para o surgimento da primeira televisão, onde os sujeitos sentavam ao redor da fogueira, ouviam novelas, ou ao redor do rádio, e tinham as rádios-novelas, os locutores, as notícias, do smartphone, onde a gente passa o jogo da cobrinha do passa Nokia, pelos né? stories, lê comentários, tudo envolve, no final das contas, a capacidade de contar histórias. Se você é um bom contador de histórias, por si você é um bom vendedor. Tem pessoas, quando ando de ônibus, eu sou um apaixonado por ouvir fofoca. Meu Deus, meu Deus. Então, quando você entra no ônibus, às vezes tem alguém
que tá contando um caso banal. Menino, eu esqueci a chave em casa, que não sei o quê. Aí eu voltei. Aí vai chegando o seu ponto, aí eu, caramba. Vou perder o final da história. Qual é essa história, assim? O que essa mulher tem pra contar? Eu quero saber o final. E às vezes chega alguém contando um fato incrível que aconteceu. Nossa, eu fui assaltado, o cara botou a arma na minha cabeça. Você tá, mas e aí? Você quer que a pessoa acelere. Sim. É assim, não existe... Aí a gente pode perceber o seguinte, não existe uma história que em si ela é boa e que em si ela é ruim. O que existem são formas de contar a O história. bom contador de história. É por isso que na política a narrativa vence. A narrativa sempre vence. A narrativa pode ser melhor do que o projeto, a narrativa pode ser melhor do que o que se propõe a fazer de fato. E às vezes, ou na maioria das vezes, nem se faz o que foi planejado, porque o que importa é a narrativa. Ninguém vota em projeto de governo. Ninguém quer saber se o cara é o mais qualificado ou mais capacitado. Eu falo isso com as pessoas. As pessoas querem saber quem é o mais popular, quem é o que consegue convencê-las, mexer com a emoção delas, durante aquele concurso de popularidade chamado eleição que dura 45 dias. Perfeito. É isso. Quando você usa concurso de popularidade, é isso aí, é um concurso de beleza. Quem é o mais bonito, assim? Por quê? Quando a gente pega e vamos analisar currículo. É currículo que conta? Mas se o sujeito... No Brasil, definitivamente não, eleição. A gente tem os dois presidentes mais populares do Brasil, não tem qualificação, grandes qualificações intelectuais. Ninguém vota em Lula e Bolsonaro porque Lula e Bolsonaro são as duas pessoas mais intelectualizadas que o Brasil conseguiu construir. Eu voto em Lula e Bolsonaro porque os meus valores são parecidos com os valores de que esses dois sujeitos representam. E em razão desses valores, que é a representatividade da minha imagem pessoal, que é o meu espelho, quando eu olho para Bolsonaro, quando eu olho para Lula, o que eu vejo não é Bolsonaro nem Lula, eu vejo o meu reflexo. Então, se você ataca o meu reflexo, eu me dou. Se você ataca os valores dos quais defende Lula, os quais defende Bolsonaro, você não está atacando uma personagem, você está atacando a mim. E por isso, muita gente acaba não percebendo, e a construção de Bolsonaro foi feita muito em cima disso, porque se pegava, Bolsonaro tinha uma fala infeliz, uma fala machista, uma fala racista, homofóbica ou outros termos. O sujeito que era do espectro oposto fazia aquele recorte, olha o que esse boçal disse. E aí outro sujeito que não conhecia, via, olha, gostei. Qual o Instagram desse cara? Esse cara tem coragem de falar mesmo. Então, o que a gente precisa ter atenção, Dinho, é que não é pelo fato de você odiar alguém ou seu grupo odiar alguém que o mundo vai odiar. Você e o seu grupo não são o centro do universo. Às vezes, o que você está fazendo, colocando ódio em determinada figura, atacando de forma veemente uma determinada figura, você está provocando a admiração de outros. Às vezes, alguém que não gosta de você, e o simples fato de você odiar alguém, a pessoa, eu já não gosto de você. Se você odeia, quer dizer que já tem um ponto de vista do qual eu posso me apropriar e gostar desse sujeito. Agora, me explica aqui, para você que trabalha em diversas campanhas de diversos espectros, como é que é isso? Como é que você consegue transitar com neutralidade ao ponto do candidato da esquerda ou do candidato identificado com a direita terem tranquilidade para trabalhar com você sem saber que ele está sendo influenciado por suas convicções pessoais, por exemplo? Eu cheguei no nível já que eu não tenho nem convicção pessoal. Minha convicção pessoal é o boleto pago, assim. É trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Muricy Ramalho. Eu preciso pagar boleto, assim. Seja da direita, seja da esquerda. Se você for no meu Instagram, eu tenho foto com o presidente Lula, que eu trabalhei com o Lula numa agenda na Guiana inglesa. E eu tenho foto com o Padre Kelman.
Então, o cientista político, se ele quer fazer ciência, o marqueteiro político, se ele quer fazer uma campanha séria, olha, isso aqui não é valor. Maquiavel, que é o pai da ciência política moderna, ele foi a única pessoa no pensamento que partiu do seguinte princípio: olha, existe o que Aristóteles chama de apolítica, que a política deve servir ao bem comum, e existe a política como ela é. Eu não estou aqui para pensar como a política deveria ser, como a sociedade deveria ser. Esse é um problema atual grave na mídia. Em especial, comentaristas, analistas políticos na mídia confundem comentar com torcer.